A Revolução dos Bichos e a Situação Atual no Mundo. O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é uma fábula distópica que conta a história de uma rebelião de animais contra seus donos humanos. Os animais, liderados por um grupo de porcos, expulsam os humanos da fazenda e estabelecem um regime igualitário e justo. No entanto, com o tempo, os porcos se corrompem e passam a explorar os outros animais, tornando-se ainda mais tiranos do que os humanos. A obra de Orwell pode ser interpretada como uma crítica ao stalinismo, mas também pode ser aplicada a qualquer regime autoritário. O livro nos alerta para os perigos do poder, da manipulação e da propaganda. A situação atual no mundo apresenta alguns paralelos com a história contada em A Revolução dos Bichos. Em muitos países, há um crescimento do autoritarismo e do populismo. Os líderes autoritários usam de propaganda e manipulação para controlar a população e silenciar os críticos. Podemos citar alguns exemplos de regimes autoritários que se assemelham aos porcos da fábula de Orwell. China. O governo chinês é um regime comunista autoritário que controla a vida de seus cidadãos de forma rigorosa. A censura é generalizada e a liberdade de expressão é severamente restringida. Rússia. O governo russo é um regime autoritário que reprime a liberdade de expressão e a oposição política. O presidente Vladimir Putin tem amplos poderes e é acusado de corrupção e nepotismo. Turquia. O governo turco é um regime autoritário liderado por um presidente com poderes ilimitados. O presidente Recep Tayyip Erdogan tem reprimido as liberdades civis e a oposição política. Além dos regimes autoritários, há também um crescimento da desigualdade e da pobreza no mundo. Essa situação pode levar a revoltas e conflitos sociais, que podem ser usadas por líderes autoritários para aumentar seu poder. O que podemos aprender com a Revolução dos Bichos? O poder corrompido. Os porcos da fábula de Orwell se corrompem com o poder e passam a explorar os outros animais. Isso nos ensina que é importante estarmos atentos aos riscos do poder e aos sinais de corrupção. A propaganda é perigosa. Os porcos da fábula usam propaganda para manipular os outros animais e manter o poder. Isso nos ensina que é importante sermos críticos da informação que recebemos e questionarmos as narrativas oficiais. A liberdade de expressão é essencial. A liberdade de expressão é essencial para a democracia e para o combate ao autoritarismo. É importante defendermos a liberdade de expressão e lutarmos contra a censura. A Revolução dos Bichos é um livro que nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos. Ele é uma obra importante que nos ajuda a entender os perigos do autoritarismo e da manipulação. Os porcos da fábula, que inicialmente eram líderes justos e honestos, acabam se corrompendo com o poder. Eles passam a se apropriar dos bens da fazenda e a explorar os outros animais. Isso é um exemplo de como o poder pode levar as pessoas a agirem de forma egoísta e inescrupulosa. Os porcos da fábula usam propaganda para manipular os outros animais e mantê-los sob controle. Eles alteraram a história e distorceram a realidade para concretizar suas ações. Isso é um exemplo de como a propaganda pode ser usada para enganar as pessoas e promover agendas políticas. Os porcos da fábula reprimem a liberdade de expressão para manter o controle. Eles proíbem os animais de questionar suas decisões e de criticar o governo. Isso é um exemplo de como a liberdade de expressão é essencial para a democracia e para o combate ao autoritarismo. Outro exemplo de regime autoritário que se assemelha aos porcos da fábula de Orwell é a Coreia do Norte. O governo norte-coreano é uma ditadura totalitária que controla todos os aspectos da vida de seus cidadãos. A propaganda é generalizada e a liberdade de expressão é severamente restrita. Bem como a Venezuela, que é um país que tem sido governado por um regime autoritário liderado por Nicolás Maduro. O governo tem reprimido a oposição política e a liberdade de expressão. A economia do país está em colapso, com hiperinflação e escassez de alimentos e medicamentos. Como, também, Cuba, que é um país que tem sido governado por um regime comunista autoritário desde a revolução liderada por Fidel Castro em 1959. O governo controla a vida dos cidadãos de forma rigorosa, com censura e restrições à liberdade de expressão. A economia do país é altamente centralizada e controlada pelo Estado. Os países africanos são muito diversos e apresentam diferentes formas de governo. Alguns países têm regimes autoritários, enquanto outros têm governos democráticos. A África tem sido historicamente marcada por conflitos e instabilidade política, mas também tem visto avanços significativos em termos de desenvolvimento econômico e social. O crescimento da desigualdade e da pobreza no mundo pode levar a revoltas e conflitos sociais.
Esses conflitos podem ser usados por líderes autoritários para aumentar seu poder. Por exemplo, o governo chinês usou a repressão de protestos sociais para consolidar seu poder. A Revolução dos Bichos é uma obra que nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos. Ela é uma obra importante que nos ajuda a entender os perigos do autoritarismo e da manipulação. Devemos estar atentos aos abusos de poder em todas as suas formas de trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e igualitário.